Tivemos hoje reunião ordinária do Grupo Parlamentar do PSD, onde tivemos a oportunidade de fazer a análise da situação política nacional e onde voltamos a discutir com maior profundidade a questão à volta das declarações da Sra. Ministra da Justiça a propósito da não recondução, assumida como vontade política, porque de outra coisa não se pode tratar por parte do Governo, da Sra. Procuradora-Geral da República. E a esse propósito eu queria voltar hoje a manifestar a profunda preocupação do Grupo Parlamentar do PSD e do PSD pela forma como o Governo, de forma irresponsável, ligeira e leviana, tratou um tema na praça pública, deixando o Ministério Público, a 10 meses do término do mandato da Sra. Procuradora, eu diria, suspenso, à espera que o Governo tome uma decisão relativamente a esta matéria e ainda respeitando até aquilo que são os poderes constitucionais do Sr. Presidente da República. E queria deixar muito claro que os ministros, sobretudo a da Justiça num tema como este, mas todos os outros, não têm opiniões pessoais. E queria aqui recordar-vos aquilo que este Primeiro-Ministro disse quando teve que demitir o então Ministro da Cultura, João Soares. Disse a esse propósito o Primeiro-Ministro António Costa que os ministros não têm opiniões pessoais nem conversas de café. Ora, se isto valeu para demitir o Ministro João Soares, eu não posso admitir, e o PS não admite, que o Primeiro-Ministro use agora uma entrevista, enquanto tal, enquanto Ministra, da Ministra da Justiça, para desculpá-la de um erro crasso jurídico e de uma intenção política manifestada em nome do Governo, dizer que é apenas uma opinião pessoal da Ministra. Não é uma opinião, não é uma opinião pessoal da Ministra, é a manifestação de uma vontade da Ministra e do Governo. Eu já respondi muitas vezes a essa questão. O PS não pede demissão de nenhum Ministro. A composição do Governo é da última responsabilidade do Primeiro-Ministro. O que eu estou a dizer é que convém lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que a coerência nas argumentações que utiliza para tomar decisões deve ser mantida até ao fim. E lembrei este caso do Ministro João Soares e as declarações acutilantes do Primeiro-Ministro na época, dizendo que os ministros não têm opiniões pessoais nem conversas de café. Ora, agora, numa entrevista, ele acha que, porque lhe convém. A vossa indignação vai ter consequências ou fica-se só pela indignação? O PSD não vai deixar cair o tema, é evidente que não vai. Este é um tema fundamental para o ano 2018. Mas não deixar cair o tema quando faltam 10 meses não prejudica e não fragiliza também a Procuradora? Eu creio que o PSD, quando diz que não vai deixar cair o tema, é estar muito atento à atuação do Governo nesta matéria. É exigir ao Governo que esclareça aquilo que é a posição do Governo quanto à interpretação jurídica, e parece-me que isso é evidente que o Governo deve fazê-lo. Deve hoje dizer, depois de ouvir todos os constitucionalistas da praça que vieram reconhecer que não há dúvida nenhuma jurídica quanto à possibilidade de recondução da Sra. Procuradora. Mas, quando o próprio Partido Socialista e o Presidente do Partido Socialista já veio também publicamente reconhecer que, do ponto de vista jurídico e constitucional, não há limitação de mandatos à Sra. Procuradora-Geral da República, aquilo que eu julgo que pode trazer alguma acalmia é a Ministra dizer que se enganou e dizer que, de facto, foi um erro jurídico e, portanto, esse esclarecimento é devido ao país para que o Ministério Público também possa entrar no que é possível numa rota de normalidade, numa altura em que o Ministério Público, deixem-me dizer-vos, que é uma estrutura, como sabem, fortemente hierarquizada, está a decidir e a ter que sustentar acusações como aquela que aconteceu a um ex-primeiro-ministro, como aconteceu a personalidades que representavam grandes interesses económicos no país, e quando, no dia em que o Ministério Público Português teve que explicar uma posição relativamente a uma confrontação direta e pública de um presidente de um Estado como é Angola, de um país irmão. E numa circunstância como essa, esta fragilização do Ministério Público não é aceitável e o Governo deve, evidentemente, garantir e acarinhar a autonomia do Ministério Público. Cannabis, um dos candidatos à liderança do PSD veio defender que se deveria permitir a legalização para fins medicinais, o Dr. Rui Rio. Face a essa posição, o Grupo Parlamentar admite de alguma forma, pelo menos admitir a liberdade de voto? Os dois diplomas, sobretudo do Bloco de Esquerda e do PAN, que estão hoje em discussão e votação no Parlamento,
tem muito pouco a ver com a utilização da cannabis para fins terapêuticos. O grupo parlamentar do PSD defende que a cannabis possa e deva ser utilizada para fins terapêuticos. E por isso nós teremos uma iniciativa legislativa que corresponde exatamente a este fim, a utilização da cannabis para fins terapêuticos. Coisa bem diferente são os diplomas que estão em causa, que são diplomas que visam, sobretudo, liberalizar o cultivo da cannabis. E nós não alinhamos nesta agenda escondida e desafiava todos os portugueses e as senhoras e senhores jornalistas a lerem com profundidade e detalhe os diplomas em causa. Por isso, tendo a concordar com essa posição do Dr. Rui Rio, se ele a transmitiu, não sabia, que a cannabis possa, e foi essa também a posição do grupo parlamentar do PSD, possa ser utilizada para fins terapêuticos, mas o grupo parlamentar do PSD votará contra, com muita certeza, com disciplina de voto nesta Quando é que matéria. apresentará essa iniciativa? Apresentará a seu tempo, o PSD escolhe nova liderança no sábado, teremos muitas oportunidades para fazer essa discussão, com profundidade e com detalhe, não abrindo uma porta que nós não queremos abrir, que outros fingem querer esconder com a janela. Mas se são favoráveis à utilização da cannabis para fins terapêuticos, e se o momento era agora, porque a questão se colocou por outros partidos, porque é que não aproveitaram a embalagem então para redesenhar um projeto que fosse compatível com os vossos ideais? Sim, como sabe, o projeto foi agendado na semana passada e é discutido esta semana. As questões merecem reflexão e merecem profundidade. E ainda bem que colocou o ponto dessa forma, porque, no fundo, na sua pergunta está encerrada uma conclusão, é que estes diplomas não visam mesmo a utilização da cannabis para fins terapêuticos. Visam, isso sim, liberalizar o cultivo da cannabis. E nós nisso não alinhamos mesmo. Como é que recebeu a notícia de que Pedro Passos Coelho renuncia ao mandato de deputado no final do mês que vem e também como é que o grupo recebeu essa novidade? Compreendemos a decisão do Dr. Pedro Passos Coelho, mas não escondo que foi com tristeza que ouvimos esse anúncio. O Dr. Pedro Passos Coelho foi Primeiro-Ministro de Portugal, foi líder da oposição durante este período, foi para mim um privilégio muito grande ter podido servir o partido e o país ao lado de alguém com as características como o Dr. Pedro Passos Coelho, e hoje o grupo parlamentar, mais uma vez, deu-lhe esse testemunho de gratidão, de orgulho e disse-lhe com muito afeto, com muito carinho, com muita amizade, um até já. Como escreve as opiniões de Miguel Relvas, que hoje em entrevista ao público diz que corre o risco da próxima liderança do PSD ser a prazo e poder durar apenas 2 anos até às próximas legislativas? Não li a entrevista do Miguel Relvas, mas eu não comento entrevistas sem a ler ao detalhe, porque títulos há muitos e eu não conheço de facto a explanação do pensamento do Miguel Relvas. Muito obrigado.